Quais são os códigos secretos de Jesus para quebrar a Matrix no meio e atrair dinheiro, saúde e prosperidade? A verdade é que Jesus não veio para fundar uma religião. Esse pensamento é patético, cara. Ele veio para despertar as pessoas para uma nova realidade, entendeu? Só que a religião fez o pulo do gato. Eles condenam o material para que sobre mais para quem está condenando. Por exemplo, eu te convenço que comer carne é pecado. Sobra mais carne no meu prato. Hoje eu vou te entregar os códigos de libertação que o sistema tenta esconder de você através de dogmas religiosos. Código 1. Morra antes de morrer. Jesus disse: quem perder a sua vida por mim a encontrará. O erro das pessoas é achar que isso é sacrifício para ganhar o céu. Isso é ganância espiritual. A realidade: perder a vida é matar o seu falso ego. O seu nome, sua história, seus traumas, entendeu? Nada disso é você. O seu ego foi construído para sobreviver e não para a consciência, sacou? Você tem que nascer de novo, digamos assim. Pra quem tava na aula passada, no vídeo passado, lembra que eu dei uns exemplos do último vídeo. Eu dei uns exemplos do Zenon e do Zicado, certo? Que o Zenon tinha uma cartola, tem uma cartola, e o Zicado, um cara mais normal, mais tranquilo aqui, meia boca. É o Zicado, né, cara? Quem tava na aula anterior, eu peguei esse negócio aqui só pra dar exemplo. Quem tava na aula anterior, no vídeo anterior aqui do YouTube, eu mostrei que eu dei alguns exemplos que era o Zenon, o Morninho e o Zicado. Aqui como exemplo eu trouxe o Zenon e o Zicado, tá? O Zicado, cara, ele fica preso, sabe? Ele protege o ego com unhas e dentes, cara. Ele tem medo do desconhecido, ele tem medo de investir, tem medo de amar de verdade, cara. Porque o ego dele mantém as mesmas dores de sempre. Já o Zenon, cara, ele entendeu que ele precisa morrer para essa versão antiga, para que a luz da consciência ilumine o novo. O Zenon perde a vida, ele perde a vida de sobrevivência para ganhar a vida de abundância, cara. E como é que ele faz isso, né, cara? Como é que isso funciona? Esse daqui, ele tá preso, ele acha que ele é o que ele é. Ele é as dívidas, esse cara aqui, cara, eu sinto pena desse cara aqui porque ele só acredita no que ele vê. Já o Zenon não, cara. Ele consegue ressignificar as coisas na vida dele. Ele tipo assim, esse daqui passa a vida aprendendo, sacou? Já esse aqui, cara, ele passa metade da vida aprendendo e a outra metade desaprendendo o que o sistema colocou nele, esse daqui. Seus dogmas, seus paradigmas, o que você acredita sobre o dinheiro, o que você acredita sobre o amor, entende? Ele ressignifica essas coisas e consegue morrer pro antigo eu e novos céus e novas terras nascem, cara. E o velho se fez novo, novos céus e nova terra, entendeu? Esse daqui, ele consegue fazer isso, ele consegue morrer pra versão antiga. Já esse daqui tá preso. E a gente conhece muita gente assim, a gente tem muitos exemplos no nosso dia a dia, dos nossos familiares, que são pessoas que estão presas a dogmas antigos, entende? Não consegue se desprender dessas coisas e ressignificar suas crenças, seus traumas, tudo que aconteceu e nascer de novo. Agora, pessoal, a gente vai pro segundo código, não resista ao mal. Mateus 5,39, esse é o código mais difícil. Não resista ao mal, tá bom? A ciência por trás desse código, digamos assim, cara, o código em si, o que tá querendo ser dito com isso, não é que é pra tu ser um cara, um passivo, entendeu? Isso não é passividade, isso é estratégia quântica. Quando você resiste a algo, uma dúvida, uma briga, uma injustiça, por exemplo, você se torna reativo e a Matrix vive de reação, cara. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que eu vou falar isso pra sempre, cara. Eu vou transmitir essa mensagem, que é: existe um campo eletromagnético em volta do nosso corpo. Não sei se você sabe disso, mas ele emite as coisas e atrai as coisas. Como que ele emite e atrai as coisas? E outro, um detalhe muito importante, quando a gente começa a falar sobre manifestação, as pessoas elas se perguntam: eu tento manifestar, isso daí é história da carochinha, isso daí não existe. Por quê? Porque o cérebro em si, ele não cria nada, ele não tem força para criar. O que cria é a emoção. Digamos que o cérebro tem uma força de 10%. A emoção em si, se você souber controlar os sentimentos a ponto de acreditar, a ponto de sentir aquilo, isso aumenta a força para criar
em uns 5.000%. Então o que importa é a emoção, entendeu? Não se torne reativo. Então não reaja ao mal, porque se você... alguém te fez mal, alguém falou, não acreditou nos seus sonhos, principalmente quando é alguém próximo, que é quando fere, geralmente fere, quando você não está protegido. Quando você não está protegido psicologicamente, não sabe dessas coisas, alguém te fere com palavras, né? É uma maldição, algo ruim de ser escutado. Essa pessoa não absorva isso pra você, entendeu? Não pegue esse problema, porque isso é um reflexo. Essa pessoa, ela é um reflexo de você. Você tem que se perguntar o que é que essa pessoa, a reação dela, o que é que isso está refletindo em mim, e ressignificar aquilo, entendeu? Você é um espelho, o mundo é um espelho de você. Então, se você fica nessa frequência negativa da tristeza, por exemplo, você vai estar atraindo mais tristeza. Tem gente que ora pedindo, né, cara, por exemplo, do campo eletromagnético, pedindo as coisas. Deus me dá isso, Deus não deixa que tal coisa aconteça. Olha só, olha o que tá por trás dessa palavra. Não deixa que tal coisa aconteça. Tipo, tu tá com medo, cara, ou seja, tu tá atraindo, tu tá vibrando nessa frequência do medo, da escassez, ou seja, aquilo vai voltar, cara, porque existem códigos bíblicos que, se você souber interpretar, você destrava o mundo se dobra, a realidade se dobra aos teus pés, que um dos códigos é esse Jesus ele entendia de física quântica, mas ele falava do jeito dele, através de parábolas e metáforas, principalmente para não perturbar esses conhecimentos, para não profanarem, entende? Porque não era para os profanos, isso eram para poucos, para os escolhidos. Que quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como é que ele falava? Desperta, ó tu que dormes. Então, cara, se tu vibra nessa frequência aqui, tu vai estar atraindo disso. Como é que tu pode fazer, cara? Como é que tu pode fazer pra reverter isso? Não resistir ao mal. O que significa? Se tu não tem aquilo, não vai voltar aquilo, entende? Não resista ao mal, cara. Deixa nas mãos do todo. Não seja reativo. Como eu disse, a Matrix, ela vive de reação. Ela quer sua reação. O efeito, cara. Tudo que você resiste, você persiste e multiplica. Principalmente por causa do campo eletromagnético que emite e atrai as coisas. Quando eu falo de campo eletromagnético, a gente já entra numa área da física quântica, entendeu? E quando a gente fala de fé, espiritualidade, a gente entra na metafísica, sacou? Então, se você reage ao mal, você triplica o problema. Por quê? Porque o que acontece? Na física quântica, o que acontece? Você está vibrando naquilo, então aquela frequência, você vai estar vibrando na frequência em que todas as pessoas do planeta Terra estão vibrando nessa frequência. Então, a quem tem, você está vibrando, mas vos lhe será dado. Entendeu? E a quem não tem, até o que tem vos lhe será tirado. Se você não tem aquilo, você não está emanando nada, então não vai voltar em nada. O segredo de não resistir ao mal, cara, é esse. Mas assim, a ação do mestre é dar a outra face. Não é você ser frouxo, é dizer, tipo, eu não entro na sua frequência. Quando você não reage, a Matrix se buga. O Morrinho do exemplo que eu dei na aula passada, por exemplo, era um personagem que a gente criou aqui, tenta lutar contra o sistema e acaba esmagado. O Zenon simplesmente não oferece resistência. E a energia negativa passa direto por ele sem afetar sua órbita. Porque ele está acima daquilo, entende? Ele está caminhando sobre as águas, os problemas desse mundo. Ele não se afunda nisso. Ele está acima disso. Mas agora, o código 4 é o perdão 70 vezes 7. Perdoar é a mesma coisa que não resistir, entende? Mas a chave é que o perdão não é sobre o outro, é sobre você, sacou? O outro é apenas um reflexo, o princípio do espelho. Se alguém te roubou, pergunte-se por que eu permiti essa frequência estivesse no meu círculo. Geralmente, quando você é roubado, alguma coisa ruim acontece com você, é porque você tá esperando aquilo, meio que no teu cérebro tu tá arquitetando aquilo, tu tá sentindo aquele medo, então, ou seja, vai voltar, cara. É inevitável, entendeu? Chovendo aqui na minha região pra cá. E o código, o zicado, cara,
ele guarda rancor e vira escravo de quem o feriu, entende? O Zenon perdoa para ressignificar a própria realidade. Ele integra aquela parte dele que estava sentindo aquela emoção, o medo, coisa, e que permitiu o erro, e ele integra aquela parte dele que permitiu o erro e sobe de nível, cara. Ele aprende com aquilo. Como é que ele faz isso, cara? Eu vou te ensinar, cara. Tudo que existe, tudo que há é o eterno agora. O agora é tudo que há e tudo que foi e sempre existirá. É o eterno agora. Quando uma coisa acontece na sua vida, você aprende com aquilo. Mas se ficou um trauma, você pode voltar na sua mente. Fecha os olhos, respira, medita, volta lá naquela cena, ressignifica aquilo, vê aquela mesma coisa com outros óculos, com novos olhos, dá um novo significado para aquilo. Volta pro presente, pronto, você já curou o passado, você já curou aquilo que aconteceu no passado, agora você é novo de novo, e o velho se fez novo, novos céus e nova terra. Já o zicado não, ele volta no passado, ele nem sabe que ele tem esse poder de voltar pro passado e ir pro futuro, ressignificar as coisas, ele nem sabe disso, é um pobre coitado, é o Oséias 4:6, meu povo padece porque lhe falta o conhecimento, tá? Então ele nem sabe que ele tem esses poderes, mas ele volta pro passado e fica remoendo aquilo. Tem pessoas na nossa própria família que são assim, né? Pelo menos na minha, tem uma pessoa que é assim, que ela fica guardando o rancor, cara, quando tu tem que liberar aquilo, porque, como eu disse, não se trata do outro, se trata de você mesmo, cara. Então a gente vai agora pro código 4. Não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade é o vício na escassez, cara. Tu tá ansioso, tá com medo daquilo, entendeu? O futuro não existe, é apenas uma expectativa, cara. O passado é lembrança. O único lugar onde a criação acontece é no agora, o eterno agora. Cara, quando tu percebe todas essas habilidades que tu tem, esses poderes mentais, cara, isso daí é magia, cara. E eu tô transmitindo isso aqui pra você agora através dessa corrente, essa frequência que são as minhas palavras, esses sons que você tá decodificando agora. Você nem percebe isso, mas você tá decodificando isso, cara. Qual que é o bug disso, cara? Quando você se preocupa, você cria uma angústia no presente que molda o futuro de mais preocupações. Já quem tem, mais vos será dado. Quer ver cientificamente falando isso? Toda ação tem uma reação de sentido contrário de mesma intensidade, já dizia Albert Einstein. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não julgueis para não seres julgados. Tudo que vai, volta. Entendendo isso, você decodifica a vida, a realidade. Você vai sorrir mais, entendeu? Porque você vai ficar feliz, que mais felicidade vai vir. Entende? Você vai parecer o Coringa dando um sorriso por aí. A libertação, cara. Torne-se criança de novo, entendeu? A criança vive no presente. Ela é expansão, não acumulativa. Ela não guarda tesouros na terra com medo do amanhã. Ela sabe que a vida provê. Para entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança, lembra? Agora, o código final, pessoal. A carne pra nada serve, cara. Na linguagem bíblica, carne significa matéria, entende? A matéria é conquistada quando você se liberta dela. Enquanto você for escravo do que vê, das contas, da doença, da solidão, você será dominado pela carne. Todos os antigos mestres falavam, qual que é a virada? Todos os antigos mestres falavam pra te olhar pra dentro, pro interno. Busque o reino, não é fora, cara. Não tá fora, tá dentro de nós, entendeu? A sua frequência está interna, o seu estado de Zenon, entende? Em primeiro lugar, e todas as coisas materiais serão... Busque em primeiro lugar e todas as coisas materiais serão apenas reverberação da sua vibração, da sua frequência. Porque tudo no universo é frequência e energia. Tudo é feito de átomo. Mas se você amplia o átomo, você percebe que são filamentos que estão vibrando. Então, em essência, tudo é frequência e energia. Eles serão apenas acrescentados porque você não é mais escravo delas. Por isso que as coisas vão vir, entende? Quer saber um código de manifestação que, se você souber esse código, ele vai servir para você manifestar tudo na sua vida. Criou, pensou. Então, Jesus fala assim, não cobice a mulher do próximo. Por quê? Porque criou, pensou. Cara, tá no mundo das ideias. A partir do momento que tu
concebe aquilo na tua mente, aquilo já existe. Só que tá em uma frequência muito elevada. Então, recentemente foi descoberto que o que freia a frequência e dá matéria ao pensamento é o bóson de Higgs. Descobriram isso lá no CERN, na Suíça, no acelerador de partículas gigante, que tem lá uma estrutura bizarramente extraordinária, cara. Mas assim, não é uma pirâmide do Egito, mas mesmo assim é impressionante. Então descobriram que o bóson de Higgs é o que dá forma ao pensamento. Confia, cara, cria na tua mente e solta. Não seja apegado àquilo, e aquilo vai vir pra você, entendeu? É isso que ele tá falando assim. Elas serão acrescentadas porque você não é mais escravo delas, então elas vão vir, cara. É incrível, cara. Toda vez que tu cria algo na tua mente, tu quer muito aquilo. E depois de um tempo tu até se esquece. E quando tu se dá conta, aquilo acontece na tua realidade. Pode ser mudar pra um outro lugar, pode ser um veículo. Eu me lembro, antigamente, quando eu trabalhava de CLT, tinha uma bicicleta que eu queria, né? Uma bicicleta motorizada que era para meu trabalho e era 2.000, então era mais barato que uma moto. E eu achava mais seguro que uma moto também, porque eu morava na cidade grande, e a cidade grande o trânsito é complicado, e eu não queria moto, então eu queria essa bike. E eu larguei isso de mão, saí do emprego lá, tinha que sair daquele emprego lá. Por que eu quis sair daquele emprego? Cara, vou te falar, vou mandar real aqui. Porque tem uma frequência nesses lugares assim, de CLT, que quem é salariado, salário mínimo, cara, que te impede de crescer, cara. É uma energia mesmo que existe no lugar. Todas aquelas pessoas, elas têm essa mentalidade pobre, cara, digamos assim. Não todas, não vou generalizar, porque eu tava lá, né? Mas eu mudei muito de lá pra cá. Mas eu tava naquele lugar, então as pessoas, elas vão falando, tipo, eu me lembro que eu tava caminhando e tinha um senhor que falava assim, andar de moto é como tá com o pé na cova. Então, aquilo, eu me lembro que aquilo entrou na minha cabeça e me fez não querer ter uma moto, por exemplo. Então, são essas crenças que te prendem, essa energia. Lembra? Palavras são frequências, energia tá emanando e aquele lugar fica recheado daquilo. Então tem que dar um jeito de sair desses lugares assim, e foi o que eu fiz, cara. Então depois de um tempo, simplesmente essa bike veio na minha realidade. Não foi através de mim, o meu avô comprou pra ele usar. Então de certa forma, se eu quiser, eu posso usar ela, entende? Mas apareceu na minha realidade, velho. Foi manifestado porque eu criei e soltei. Você é muito maior do que essas preocupações inúteis. A carne nada serve se você coloca ela como senhora da sua vida, entende? Foque no que você sente, não no que você vê, cara. Se você é desses que só acredita no que vê, cara, é complicado pra você, entendeu? Foque no seu sentimento, na sua emoção, no que você tá emanando, porque é isso que vai voltar de fato. Se você quer aprender esses códigos na prática e sair da vibração do Zicado e ir pra vibração do Zenon, cara, eu te convido para um manual de ativação da sua identidade divina. Você ainda não sabe, mas eu sempre falo isso aqui nos vídeos, cara. Vós sois deuses, vós fareis obras iguais ou maiores que as minhas. Como que faz com uma afirmação dessa, cara? Você vai atingir a consciência crística, cara. Entendeu? Você é um deus co-criador na Terra. Você não cria planetas, galáxias, mas você sintoniza na frequência daquelas coisas, e aquelas coisas, elas aparecem na sua realidade, cara. Quer um exemplo do que eu tô falando, cara? Quando os portugueses chegaram na costa ali do Brasil, os índios não viam as caravelas dos portugueses, cara. O cacique que foi lá ficou observando que tinha um movimento esquisito na água e ficou lá uns 3 dias e até que ele viu as caravelas, e aquilo passou a existir na realidade dele. E aí ele contou pros outros índios. Mas percebe que quando tu não concebe aquilo na tua mente, aquilo não existe pra ti. Então, cara, agora esse manual da sua identidade, da ativação da sua identidade divina, cara, você entra pra dentro, cara, o link tá embaixo e se junte com outros que também querem ser deuses na Terra. Você vai aprender a dominar as leis que governam essa realidade aqui. E isso é muito importante de você saber. Donald Trump, Elon Musk, Nikola Tesla, Albert Einstein, esses caras sabiam dessas coisas, entende? Eu já ouvi falar até que o Donald Trump, quando ele ganhou, né, teve uma mulher, Madame alguma coisa, ela disse assim, o Donald Trump é um mago da mais alta magia. Porque é um manifestador compulsivo, fala sério, olha onde ele chegou, não é? Ele tem os contra dele, mas esse lado de manifestar as coisas na realidade dele, ele entende dessas leis. E Deus, cara, ele não tá ligando se tu é bonzinho ou mal. Ele responde, o universo responde ao que tu tá emanando, a tua frequência. Por isso que tu tem que se ligar no que tu sente e não no que tu vê, sacou? Isso é muito importante. Olhe pra dentro, olhe pro seu interior.
O manual da ativação divina, cara, ele é 7 dias para reprogramar sua consciência e conquistar a matéria através da sua liberdade interior, entende? O exterior é apenas um reflexo do seu interior, entendeu? O link tá aí embaixo, cai pra dentro, se inscreve no canal, não esqueça. Deixe seu like e comenta aí no comentário. A vida acontece de dentro pra fora, tá bom? Te vejo no manual e valeu, é nóis.